Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Neste dia eu vou meditar em mais uma porção da Palavra de Deus que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença? Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. Mais um milagre de Jesus. E este milagre aqui, ele foi realizado dentro de uma sinagoga. Após o cativeiro babilônico, as sinagogas elas se espalharam ali por várias regiões ali de Israel e até mesmo outros lugares que não eram em Israel, onde os judeus poderiam reunir-se aos sábados e ali meditarem na Torá. E certo sábado, não informa aqui o dia, quando especificamente ou onde especificamente Jesus estava ensinando. O escritor Lucas, ele só diz que em certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Jesus, então, naquele dia, ele teve a oportunidade de ser o mestre, de ser o professor, aquele que estava ensinando ao povo. Lógico que aquela sinagoga, ela tinha um líder, ela tinha um responsável por ela. Mas provavelmente esse responsável, ele deu a oportunidade para Jesus naquele dia, naquele sábado, ele ensinar a Torá. E impressionante que enquanto Jesus ele estava ensinando ao povo que estava ali reunido naquela sinagoga, durante o período da sua prédica, ele contemplou uma mulher. E esta mulher estava ali entre a multidão. Provavelmente todos os sábados, aquela mulher era uma fiel participante. Talvez todos os sábados aquela mulher, mesmo com aquela enfermidade, ela estava ali na sinagoga aprendendo a respeito do Deus Todo-Poderoso de Israel. E Jesus, ele contempla aquela mulher naquela situação. Até porque Lucas, o médico, ele relata que aquela mulher, ele deu bastante detalhes a respeito daquela mulher, da enfermidade daquela mulher. Lucas disse que ela andava encurvada e de forma alguma ela podia andar na posição ereta. Ela ficava somente encurvada. Com certeza, devido a essa característica desta mulher de andar encurvada, ela se destacava no meio ali das pessoas que estavam naquela sinagoga. Lucas disse ainda que aquela mulher, ela estava doente já fazia 18 anos. 18 anos aquela mulher estava enferma. E ele diz mais ainda que um espírito
um espírito de enfermidade mantinha aquela mulher doente. E quando Jesus contempla aquela mulher ali no meio daquelas pessoas que estavam na sinagoga, o fato daquela mulher estar encurvada chamou a atenção de Jesus. Outra coisa é que aquela mulher, ela não pediu para Jesus em momento algum para ser curada, mas ao vê-la, com certeza Jesus ele moveu de íntima compaixão de ver uma mulher talvez tão fiel a Deus andando de um lado para o outro daquela maneira, encurvada. Nós não sabemos o grau de curvatura daquela mulher, mas o fato é que chamou a atenção de Jesus. E Jesus chama aquela mulher à frente. E quando aquela mulher chega perto de Jesus, e Jesus diz para aquela mulher, mulher, lembrando que o tratamento de mulher para aquela época é parecido com o tratamento de senhora para os dias atuais. Assim como nós nos dirigimos a uma pessoa de idade mais elevada e o respeitamos chamando de senhor, senhora, a palavra mulher equivale à palavra senhora nos dias atuais. E ele diz, mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos sobre aquela mulher. Imediatamente ela endireitou-se. E detalhe, ela passou naquele momento a louvar a Deus em agradecimento daquilo que ela tinha recebido. Muitas das vezes nós temos que ser mais gratos a Deus daquilo que Ele faz para nós. Muitas das vezes nós somos ingratos demais e esquecemos de louvar a Deus pelas coisas que Ele tem feito para nós. Essa mulher imediatamente ela começou a louvar a Deus por aquilo que ela havia recebido. Até porque 18 anos é muito tempo para uma mulher viver encurvada. E outra coisa que me chama a atenção é que naquele momento em que Jesus cura aquela mulher daquela enfermidade, eu creio que a atenção de todos aqueles que estavam ali na sinagoga agora volta-se tanto para aquela mulher como também para Jesus. Jesus já tinha feito muitos milagres, inclusive dos milagres que foram registrados nos evangelhos, este aqui foi o milagre de número 28 em ordem cronológica. Mas naquela manhã de sábado, este milagre com certeza chamou a atenção. Todos estavam olhando em direção a Jesus. E quando Jesus termina de ensinar o povo e devolve a palavra para o principal da sinagoga, o responsável pela sinagoga, ele fica indignado, porque Jesus tinha curado aquela mulher. Ele fica, diz aqui no versículo 14, indignado, porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo, ele não falou somente para Jesus, ele falou para todos aqueles que estavam presentes naquele momento ali na sinagoga. Por quê? Porque ele estava indignado. Em vez de louvar a Deus como aquela mulher louvou a Deus, aquele dirigente da sinagoga, ele fez o contrário. Ele ficou completamente irado. E ele disse, olha, há 6 dias em que vocês podem trabalhar. E nesses 6 dias, vocês podem vir aqui na sinagoga para serem curados. Mas no sábado, não. E o que me chama a atenção é que nos versículos que seguem, Jesus, ele fala
para aquele dirigente e para todos aqueles que estão ali, dizendo o seguinte: hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? A pessoa hipócrita é uma pessoa fingida, uma pessoa de duas caras. Inclusive a palavra hipócrita vem de uma palavra grega que é aqueles que usavam máscara para fazer um papel durante uma apresentação de teatro. Isso é um hipócrita, uma pessoa de duas caras. Hipócrita. Quando você tem um jumento, quando você tem um boi no estábulo, no sábado você não solta ele para dar água? Será que esta mulher, esta filha de Abraão, ela tem menos valor do que um boi ou um jumento? Por que ela era hipócrita? Um jumento e um boi, ele poderia soltá-lo no sábado para dar de beber. Mas uma mulher, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, uma filha de Abraão, Jesus não poderia soltá-la, libertá-la das mãos de Satanás. Porque Jesus diz aqui que ela era uma prisioneira de Satanás por 18 anos. Portanto, Jesus queria desmascarar Satanás ali dentro da sinagoga. Satanás estava dentro da sinagoga, ali, oprimindo aquela mulher no sentido de uma enfermidade. Ele colocou a enfermidade naquela mulher e ela, por 18 anos, ela estava sendo uma escrava de Satanás, através daquela enfermidade. Ele diz: se você solta o seu boi, se você solta o seu jumento para apenas dar-lhe de beber, por que eu não poderia livrar esta mulher das mãos de Satanás, que a oprime por tantos anos? Por isso que ele chamou aquele dirigente daquela sinagoga de um hipócrita, porque ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma linda oportunidade de ter louvado a Deus juntamente com aquela mulher. Mas ele não louvou. Ele preferiu ficar irado, indignado por aquilo que Jesus havia feito. Nós temos aqui duas pessoas nesse relato de Jesus a respeito desse milagre. Nós temos uma pessoa que foi grato a Deus, louvando a Deus por aquilo que Deus tinha feito em sua vida. Por outro lado, nós temos um homem que deveria ter louvado a Deus, mas ele não escolheu desta forma. Ele preferiu ficar indignado. Impressionante que o cativeiro no qual o chefe da sinagoga vivia, ele era pior do que a escravidão daquela mulher. Ele vivia num cativeiro da religiosidade, em que muitas das vezes o sábado ou guardar o sábado valia mais do que o ser humano. E Deus criou o sábado para o ser humano, e não o sábado para o ser humano. Então, por isso que o cativeiro daquele principal da sinagoga, ele era pior do que a escravidão daquela mulher. E ele estava tão cego pelas tradições, pela sua religiosidade, que ele, naquele momento, acabou se opondo ao Filho de Deus, ao Messias prometido para Israel. Que nós possamos, neste dia, sermos mais gratos a Deus por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Que nós não sejamos como aquele homem responsável por aquela sinagoga, tão ingrato, tão cego pela religiosidade, ao ponto de não enxergar a beleza da obra que Deus faz
na vida das pessoas. Medite nisso. Que Deus em Cristo o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.